e mudar comportamentos que estão instalados há tantos anos. Será que é uma tarefa fácil? É da natureza do ser humano gostar de ver mudanças nos outros e resistir a fazer mudanças em si mesmo? Então, como aceitá-las, hein? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Teleterapia. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Larissa. Por que é tão difícil aceitar essas mudanças e como aceitá-las na nossa vida? Acho que existe um preconceito na palavra aceitação. Algumas pessoas, quando acontece uma coisa difícil na vida, elas falam, eu não posso aceitar isso, como se aceitar fosse ser resignado àquela situação, como se eu fosse passivo demais ao aceitar algo que, de repente, eu não queria que acontecesse. Mas aceitação não é isso. Aceitar significa que a gente não pode mudar o passado. É olhar para trás e falar, bom, aconteceu isso, o que é que eu posso fazer? Né? A história do fazer a limonada de um limão, né? E aí, o que eu posso fazer a partir do momento que eu aceito? A aceitação é o primeiro passo para a gente poder fazer uma mudança. A partir da aceitação, eu consigo pensar assim, o que eu vou fazer depois dessa experiência, depois disso que aconteceu comigo, que não estava nos meus planos, mas aí eu posso, mais fortalecido, pensar em providências, né? Mas a aceitação, ela é uma etapa fundamental. Existe um momento na nossa vida, né, que a gente para e fala, não, tá tudo errado, eu preciso reformular, né? Você consegue perceber isso? Ou é mais difícil? Alguém vai te cutucar e falar assim, não tem nada de errado, não? Ou a vida mesmo te leva a fazer essa mudança? Eu acredito que nessa terceira opção. As pessoas, quando estão passando por um processo de transição, elas sabem. Muitas vezes elas dizem para mim, essa experiência é um divisor de águas na minha vida. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois dessa experiência. Quando as pessoas conseguem enxergar, né, uma oportunidade, né, vamos dizer, numa perda ou numa mudança que eu não estava prevendo, mas como oportunidade de crescimento, eu posso olhar para aquilo como um desafio. O que a vida está exigindo de mim em termos de mudança? Tem um exemplo que eu gosto de dar bastante, que as pessoas às vezes têm até uma clareza maior para entender o que a gente está falando. Se a gente pensa na metáfora de um trapézio, o trapézio de um circo, né, onde vem uma barra, eu me seguro naquela barra por muitos anos, né? Já estou acostumada a fazer aquele movimento de ir e vir. Pode ser o caminho que eu faço para o trabalho, é sempre o mesmo, o tipo de roupa que eu uso é sempre a mesma, eu não me arrisco, eu não ouso. O trabalho é o mesmo? O trabalho é o mesmo. Relação que não está indo bem é... Eu também não faço esforço para modificar, então é essa barra do trapézio que vai e volta e eu continuo me balançando. Mesmo que eu esteja desconfortável, mesmo que eu esteja incomodado, não faço mudanças, não penso que, às vezes, Larissa, é um pequeno ajuste que eu posso fazer na minha vida. E, de repente, eu vejo uma nova barra vindo na minha direção. Então, é o momento dessa transição de pular, de largar dessa barra que muitas vezes eu estou acostumado, eu estou acomodado numa zona de conforto, não está bom ali, mas pelo menos ali é o conhecido. Então, eu preciso abrir mão dessa barra para me lançar num voo que pode durar uma fração de segundos. Mas, geralmente, as pessoas mais resistentes a mudanças, elas têm muito medo de fazer essa mudança. Elas se lançam nesse voo para pegar a próxima barra. É o medo de não dar tempo, é o medo de cair sem rede de proteção. É o medo daquela barra não ser tão segura como a antiga, mesmo que ela estava ruim, desconfortável. A sensação que as pessoas têm é de que quando eu estou dominando a situação, ou é uma ilusão, mas eu acho que eu estou dominando, é melhor ficar quieto, não vou fazer mudanças. Tem pessoas que não conseguem mudar o sofá de posição, né? São pequenas mudanças que às vezes eu proponho, eu falo, se arrisca, come uma coisa que você nunca comeu, faz um programa, né, diferente, convida um amigo que há muito tempo você não vê, pequenas coisas que as pessoas podem fazer como exercícios para depois se lançar num desafio maior. Geralmente essas mudanças, quando são impostas pela vida, elas chegam para crescer, para acrescentar na sua vida, né, Margarete? Se você olhar dessa forma, o que acontece? Se a pessoa olha para uma possível mudança como um fator ruim, ela muitas vezes ela pode se colocar na posição de vítima. Olha o que aconteceu comigo, aí elas ficam se lamentando, né? Todo mundo conhece alguém que fica reclamando o tempo todo, acha que o outro foi culpado daquela mudança que ela não queria, que a vida está numa conspiração contra ela. Tá todo mundo conspirando contra, todo mundo contra. Então, geralmente, essas pessoas se colocam como vítima e a vítima, ela enfraquece, ela fica fragilizada, ela não consegue
consegue dar o próximo passo. Mas se eu olhar como desafio, a vida está exigindo algo de mim, que eu tenho todo o recurso necessário para fazer esse movimento, eu consigo me lançar com muito mais rapidez para a próxima barra. E por que é tão difícil para essas pessoas aceitar essa mudança, Margarete? Então, algumas pessoas eu chamo de modelo mental, né? Dentro da psicologia, nós fomos criados muitas vezes de uma forma a não querer fazer mudanças. Se a nossa família é resistente à mudança, provavelmente eu herdo isso também. Então, assim, olhe para a sua família, né? Eu convido as pessoas a poderem fazer esse movimento. A sua família é uma família que gosta de fazer coisas diferentes ou elas estão habituadas a uma rotina onde nada pode sair do lugar? Se sai, já mexe na estrutura. Na estrutura toda, e as pessoas ficam paralisadas, elas não sabem como agir, como dar o próximo passo. Então, se eu fui criado numa família onde as mudanças são olhadas de uma forma bem-vinda, é mais fácil, porque eu herdo isso. Se eu não fui, eu também não preciso ficar achando que... preso àquele modelo familiar, mas eu posso quebrar esse padrão e tentar fazer por conta própria um modelo diferente daquela que eu acostumei a ver durante muito tempo, que a minha família estava acostumada, sempre da mesma forma, o mesmo horário, famílias que são muito rígidas com relação ao horário, tem rotinas, regras muito rígidas, estabelecidas. Quem não faz desse jeito está errado. Essa é uma premissa desse modelo mental muito rígido, né? Quem é diferente da gente não é uma boa pessoa. Então a gente precisa abrir, ampliar o nosso olhar, de poder ver que existem muitas formas de circular pela vida e a gente precisa ter flexibilidade. Às vezes tem um temporal na cidade, eu saio, né, depois do trabalho, geralmente o que a gente vê é que as árvores mais rígidas são as que são tombadas no vendaval. As que são mais finas, aparentemente mais frágeis, elas conseguem flexibilizar e se movimentar com o vento. Então a gente precisa aprender isso com a natureza, ser mais flexível. Uma boa autoestima também ajuda, né, Margarete? Faz muita diferença. Geralmente quem tem boa autoestima tem uma boa autoconfiança, ou seja, são pessoas mais seguras, elas têm condição de dar esse primeiro passo, elas não titubeiam, não vacilam, porque elas não se deixam dominar pelo medo. O medo é o maior inimigo para a mudança. Se eu começo a ter pensamentos negativos, pessimistas, eu não consigo dar esse passo de me lançar para a próxima barra. Eu fico inseguro e o medo ele paralisa a pessoa. Ela não vai nem para frente nem para trás mais. Bom, a dica de hoje é então, surgiu um desafio, surgiu uma dificuldade qualquer na vida, uma pedra no caminho, como muita gente fala, né? Exatamente. Levanta a cabeça, boa autoestima e embora enfrentar, porque vai vencer, né, Margarete? E veja como oportunidade de crescimento. Geralmente, eu diria 100% das vezes, a gente sai muito mais fortalecido, muito mais amadurecido depois de um momento de crise, um momento difícil. Seja uma doença, uma perda, uma traição, uma separação, a morte de alguém, nós saímos sempre muito mais fortalecidos depois. Tá certo, obrigada, Eu Margarete. agradeço. Obrigada mesmo, uma boa tarde para você. Obrigada eu.